Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um programa Comer Saúde. Esse programa eu vou te ensinando estratégias para você aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten. Isso é, comer saudável, mas sem deixar de comer o que a gente mais gosta, né? Eu me chamo Bruna Pereira e hoje o tema é muito interessante. Por quê? São 3 passos para te mostrar como é possível ter uma alimentação saudável, sem glúten, mesmo sem ter dinheiro. Quando eu falo sem ter dinheiro, é sem ter que investir R$ 1. Por quê? Quando as pessoas colocam barreira, colocam obstáculos, uma das principais é: eu não tenho dinheiro para ter uma alimentação saudável. Eu até gostaria, mas isso não é para mim. Acontece que eu não tô falando de não ter dinheiro para comer. Não, não é isso. Às vezes nem conhece o que é ter uma alimentação saudável, sem glúten, e coloca vários empecilhos, porque é mais fácil falar algo que já está bate-pronto do que ir buscar conhecer o que realmente é a fundo. E nem precisa muito. Deixa eu te contar o que é uma alimentação saudável e sem glúten, então, né? É comer comida de verdade. Sim, é comer comida. Alimentação saudável, sem glúten. Quando você pensa assim, não, isso é muito caro, são alimentos, nananã, isso daí eu não. Você fica criando barreiras para conhecer. Fica colocando como se fosse uma alimentação muito cara, algo muito mirabolante, mas no fundo não é. Comida de verdade, ela é muito mais barata, é muito mais em conta. Eu sempre publico eu indo à feira. Por quê? Há uns anos atrás eu comecei a ter o hábito de ir na feira. Na verdade, não era nem na feira, tá? Era, deixa eu ver, como é que era o nome? Direto do campo, se eu não estou enganada. Era tipo um sacolão muito grande, direto dos produtores locais lá em Florianópolis, quando nós morávamos lá. E eles tinham frutas da estação. Então o valor era bem menor do que ir em supermercado. Eu ia lá, comprava todas as frutas da semana e fazia a feira, né? Porque lá a feira eu não conseguia fechar os dias, eu nunca conseguia acertar a feira. Era um pouquinho diferente do que é acostumado aqui. Agora, aqui, quando nós voltamos para Caxias do Sul, aqui tem muita feira. Tem muito produtor pequeno, muita produção familiar. E isso, o que acontece? Acontece que é muito mais fácil. Então, o hábito de ir na feira. Daí, quando eu vim para cá, então fui indo sempre nas feiras para buscar esse tipo de fruta, verdura, esse tipo de alimento. O que eu descobri? Que é muito mais em conta, muito mais barato. Então tu vai na feira, tu compra fruta, compra verdura, compra legumes para semana inteirinha e não precisa se preocupar. Será que eu vou estar comendo algo que é saudável? Será que isso vai me fazer bem? Será que isso não tem glúten? Porque tu sabe que tudo que tá lá super tranquilo, super saudável, super bom. Quando eu falo de alimentos assim saudáveis à feira, tem 2 pontos. Sempre dá preferência para orgânico, mas quando não é possível, eu não vou consumir um alimento que é orgânico, não vou. A feira tem muitos produtos que não levam o selo, a certificação de produtos orgânicos, mas não tem agrotóxico. Não tem nada que coloque, que aumente a produção, que vá matar, enfim, que prejudique, nada disso. Alguns produtores simplesmente eles têm plantado e colhem numa quantidade pequenininha para levar para a feira. E acontece bastante. Então, temos muita agricultura familiar a ser explorada, né? Eu tenho uma história para contar que aconteceu hoje. Fomos levar o carro no mecânico, aquelas revisões normais. E quando nós voltamos, pegamos um Uber. Quando eu digo que as pessoas não conhecem o que é uma alimentação saudável e sem glúten, elas julgam
sem... Sabe a história de julgar o livro pela capa? Elas julgam sem conhecer. Quando nós fomos na conversa, assim, sendo levados, ela foi e falou: eu peguei um passageiro que estava reclamando que ele não estava vendendo seus produtos, que estava com estoque parado, pelo que eu entendi. E o que ele fazia? Biscoito sem glúten. Ela disse: ele faz aquelas coisas lá muito chiques sem glúten. Pré-julgou que era chique, que era caro, que era parará, parará, parará. E no fim, ela não sabia. Meu marido brincou: pergunta pra ela que ela não come nada que tem glúten. Daí ela olhou pra mim assim com uma cara de apavorada. O que eu fiz, né? E daí ela disse: tá, mas então o que tu come? Que é a primeira pergunta, é muito normal. Mas se tu não come glúten, o que tu come? Pode comer tudo. Tudo que é gostoso, tudo que a gente mais gosta, a gente pode comer. Daí eu fui explicar pra ela. Na verdade, eu me peguei assim, meio aqui no escuro, né? Porque explicar pra quem não conhece é a mesma coisa do que, é muito caro, sem saber o que é. E foi indo, então eu falei, não pode comer nada que tenha trigo, pães, malte, ela já associou com a cerveja, não pode tomar cerveja não, se tem glúten não pode, mas pode comer tudo. E daí ficou assim, não pode comer glúten, mas pode comer tudo. É por quê? Porque quando se sabe o que comer, quando se tem, então, não digo nem a habilidade, mas já desenvolveu de fazer, tu pode comer tudo, tu consegue fazer tudo. Tu não precisa ficar amarrado pensando assim, não, eu não vou comer isso, não posso comer isso, não tem isso, não tem aquilo. Não, tu aprende que você pode comer tudo que mais gosta, que é possível fazer tudo que mais gosta e que não é caro. Que comida, assim, a base de uma alimentação saudável é muitas frutas, muitos vegetais, muitas oleaginosas, que não é caro. A base da alimentação saudável é uma base muito natural. Então, logo, não tem o processo de industrialização. Sabe por quê? Vou te fazer uma pergunta, depois me responde. Acontece muito de julgar assim, não, eu vi no supermercado um pão sem glúten e era super caro. Acontece de ter, eu não lembro qual é a marca, mas tem um pacotinho que tem 2 pães franceses. E se eu não estou enganada, aqui no mercado próximo de casa é 12 ou 13 reais. Logo vai dar 6,50 por pão. Então, realmente, um pão, 6,50 é caro. Por que produtos assim, produtos sem glúten prontos são caros? Por que às vezes, eu quero uma quiche, eu quero um pastel assado, algo gostoso, e realmente é caro se tu for comprar. Quando você encontra pronto, gostoso, é caro. É inevitável, é a sequência. E por que é caro? Já se perguntou por que alguns alimentos sem glúten prontos são realmente caros? Porque eles têm um valor agregado muito grande. São poucas as pessoas que sabem fazer, que sabem cozinhar sem glúten, que sabem fazer então esses alimentos sem glúten. Não só pelos ingredientes, mas por saber fazer. Então vai os 2 pontos. Tem um valor muito grande, porque a pessoa teve que estudar, teve que conhecer, teve que aprender como faz. Teve que dedicar o tempo, por mínimo que fosse, ela teve que fazer para aprender. E quando eu te digo, então, que o melhor jeito de economizar e fazer comida gostosa é aprendendo. Por quê? Porque é simples, é prático, não precisa de receita mirabolante. Eu sou uma. Se eu pego uma receita para fazer, que ela é desse tamanho, com uma lista gigantesca de ingredientes, tu acha que eu vou ficar lá fazendo? Não. E o pior de tudo é quando eu olho assim, isso não vai funcionar. Porque começa a juntar lé com cré, olha a lista assim, não fecha. Já peguei receitas, não, Bruna, faz que é uma delícia. Peguei a receita, fui olhar, não batia. Por quê? Porque às vezes tinha uma farinha que não combinava com a outra farinha, que não ia dar liga, aquilo não ia dar certo. Então, quando você pensa que é
caro, que... Ah, não, Bruna, produto sem glúten é muito... Não é. A alimentação saudável e sem glúten, quando você aprende a fazer, ela não é cara. Você aprende outro ponto, a escolher os ingredientes. Sabe que quando eu comecei a ir na feira, para mim aquilo lá era um paraíso, né? Eu ia pegando tudo, 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 e eu não tinha a dimensão, não mensurava a quantidade de que ia ser comido em uma semana, que se precisava, por exemplo, para fazer uma panela de molho de tomate. Não sabia. E eu ia lá e comprava um monte de várias coisas. O que acontece nas feiras e que tornam elas mais baratas são produtos da estação. Então, por exemplo, frutas vermelhas. Agora tem mirtilo, tem amora, tem framboesa, que tu ainda encontra na feira. Porque agora é a época delas. Depois não vai ter, não vai encontrar. Só que agora elas são muito baratas. Esse é um dos pontos que, desculpa, que vale muito a pena ir em feiras. São produtos que são da estação. E quando você aprende a comprar esses produtos, você não comete o erro que eu cometia. O que eu fazia? Eu comprava muito. Eu ia lá e comprava, por exemplo, muitos pepinos, muito tomate, muito de muitas variedades. E eu não sabia quanto... Uma que eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia se ia dar certo. Quando eu comecei a testar as receitas, eu não sabia se ia funcionar, não sabia... Enfim, foi uma alquimia, que deu certo, né? Mas quando eu fui aprendendo, então, qual a quantidade, como que eu otimizava o meu tempo lá escolhendo as frutas, quais as frutas que eu precisava, os legumes, enfim, eu fui economizando, porque não é necessário comprar tudo em um monte. Eu já vou falar que isso vai estar incluso nos 3 passos. Mas a gente aprende a... Já vou falar um passo, então, para nós... Já anota. Então, um dos passos é ter a organização e o planejamento. Na verdade, vamos começar pelo planejamento. O planejamento do que vai fazer. Passo 1. Para começar uma alimentação saudável, mesmo sem R$ 1, sem nada. É você começar tendo o planejamento do que você vai comprar, do que você vai escolher fazer. Ai, Bruna, mas eu ainda não sei o que fazer. Escolhe. Começa escolhendo. Ah, não, eu quero comer um pastel hoje que eu tô com vontade. Eu quero comer uma pizza que hoje eu tô com vontade. Então, o que eu preciso para fazer aquela pizza? O que eu preciso para me organizar? Então, quando você planeja o que você vai comer, o que você vai se alimentar, fica muito mais fácil. Por 2 motivos. Porque você já prepara e porque você já organiza as compras. Uma vez que você já sabe o que vai fazer, já sabe o que vai precisar, você não vai comprar um monte de laranja. Por exemplo, eu ia lá e comprava laranja, que eu acho que dava para quase um mês, dava para fazer 100 bolos. E eu só queria fazer um bolo. Acabava que fazia, então, depois mais que um bolo. Mas, quando você planeja, ah, não, essa semana eu vou fazer um bolo de laranja, vou fazer um bolo de limão siciliano, vou fazer... Você já sabe o que você precisa. O primeiro passo é planejar o que vai comer. Ai, mas a minha vontade vem na hora. Das maneiras, um dos jeitos que é muito prático é você ter uma variedade, é ter muitas opções. A minha vontade vem na hora, mas se eu já sei que eu tenho bolo de laranja, que eu tenho quiche de alho poró, por exemplo, que eu tenho uma esfirra pronta, eu vou escolher dentro do que eu fiz nessa semana. Eu vou escolher o que eu vou comer, qual vai ser a minha alimentação dentro daqueles sabores, daquelas variedades que eu já fiz, que eu já deixei pronto. E a gente sabe quais são as nossas preferências. A gente mais ou menos tem uma rotina, tem gostos que são muito particulares de cada família, cada casa. Depois me conta o que você mais gosta de comer.
Mas, na maioria das vezes, é muito difícil quem vai me dizer assim: ai, eu tenho uma vontade de comer brócolis. Nunca escutei, tá? Me conta se é você que vai ser a primeira a me falar. Geralmente a nossa vontade nunca é disso. Nunca é, ai, eu tô com uma vontade de comer uma cenoura bem crocante. É muito difícil. Mas a gente pode introduzir esses alimentos saudáveis dentro de uma alimentação gostosa, né? Então nada impede que a minha vontade de comer uma pizza bem gostosa, ela tenha que deixar de ser saudável. Eu posso fazer uma pizza muito gostosa com alimentos, então, que também sejam saudáveis. Mas eu tô com vontade de comer pizza, eu tô com vontade de comer pastel, eu tô com vontade de comer um pãozinho com geleia, eu tô com vontade de comer. Olha, eu sou a campeã, porque eu amo esse tipo de comida, esse tipo de alimentação. Quando eu digo que eu não fico sem comer, que eu como, que eu sou bem comilona, quem conhece sabe. O que eu mais gosto. Sabe aquela pessoa assim que sente prazer em comer? Sou eu. E você acha que eu deixei de comer alguma coisa, por exemplo, assim, deixei de comer tudo que tivesse glúten. Mas fora as coisas que têm glúten, o desejo é o mesmo. Eu brinco, eu tô com uma vontade de comer um hambúrguer. Eu vou lá e faço. Às vezes eu faço um hambúrguer vegetariano, às vezes eu... Enfim. Mas você tem as suas preferências. Você escolhe o que você vai comer, você organiza. Então, mais ou menos, essa semana eu vou fazer 2, 3 tipos de bolo. E é legal fazer assim, essas variações, essas diversas possibilidades, porque o que não tem tempo ruim, o que der vontade de comer, tu vai ter lá. Se deu vontade de comer um bolinho no café da tarde com café, no café da tarde com café, né? Tá lá o bolinho. Se deu vontade de comer um iogurte com granola, pode ter a granola pronta. É planejamento. Às vezes as pessoas pensam, né? Nossa, Bruna, tu passa cozinhando o dia todo, né? Quem escuta falar de tanta comida pensa. Não. Sabe quantas vezes eu cozinho assim, de fazer pizza, de fazer empada, de fazer quiche, bolo, parará, parará? Uma vez. Um dia na semana. Esse é o segundo passo para ter uma alimentação saudável, sem glúten e não ter que ficar todos os dias na cozinha. Por quê? Porque às vezes acontece de imprevistos, acontece de ter que sair, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu tive que sair no meio do dia, mas hoje de tarde eu ia fazer um bolo. Daí não tem o bolo? Não. Um erro é não se planejar, não ter o que comer e ficar sem ter alimentos saudáveis, né? Então, o segundo passo, e essa é uma dica que vale ouro, é você ter um dia para cozinhar. Porque nesse um dia você vai estar com a mão na massa. Então você vai fazer tudo. Você planejou o que você queria fazer. Você faz as compras já sabendo o que você vai fazer e tira um dia para fazer. Ai, Bruna, mas eu vou ter que ficar cozinhando? Sim, mas é um dia na semana, você vai ter os outros 7 dias com alimentos saudáveis sem glúten. Você, se não quiser pisar na cozinha, não precisa. E não vai deixar de comer o que mais gosta. Não, mas isso tá me parecendo muito difícil. Imagina que em um dia você consegue fazer alimentação para 7 dias, é porque é muito fácil. É simples, são receitas assim, ó, é igual o pão de ontem, papum, muito rápido. Por quê? Porque tem que otimizar, a gente tem que fazer coisas que sejam gostosas, que sejam prazerosas de comer, mas também que não ocupem toda a nossa semana, todos os nossos dias. Tem aquele dia que a gente pensa assim, poxa vida, eu não sei o que fazer hoje de comida, né? Eu não sei o que comer no café da manhã. Já tem pronto, não tem que ficar se preocupando se eu vou ter alimento que seja saudável em casa, que eu vou ter. Não, porque isso vai ter uma rotina, já vai estar dentro, então se torna muito mais fácil. Inúmeras vezes
que tu vai estar caminhando à frente, assim, tu não vai ter que se preocupar com o que comer, se pode comer, se não pode. As pessoas às vezes pensam, né? Ai, não, é frescura, ela... vai lá e come aquele pãozinho que tá ali pronto. Vai ali no supermercado, né? Ou vai lá. A alimentação saudável é muito cara. Vai no mercado e compra pronto. Ou vai... Não é assim. Quando você tem todos esses passos, você vê que é muito mais simples e que você não precisa de... Não é caro. E você já consegue ter os alimentos prontos. Então, será que é caro? Lembra sempre. Eu vou falar, até você não ter dúvida. Será que é caro ou será que eu ainda não sei fazer? Por quê? Acontece de desperdiçar, né? Quando você não sabe o que comprar, não sabe qual a validade, qual é a quantidade, acaba que desperdiça. Acaba se tornando caro porque vai ter que comprar 2, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa. E indo fora. Quem nunca testou uma receita sem glúten que jogou fora, que levante a mão, né? Porque acontece, quando você não sabe aonde está pisando, não sabe o que combinar, como é que faz, tu desperdiça. Eu desperdicei, eu não vou nem contar que eu desperdicei farinha de amêndoas por deixar estragar, ficar com gosto de ranço. Porque, não, todo mundo falava, usa farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas, assim, era o ápice, né? Era e é um dos produtos mais caros que depois tu aprende que tu pode fazer ela de uma maneira mais em conta, mas sabe lá, né? Eu não sabia. Então, não sabia quanto que se comprava, quanto que usava, se realmente ia dar certo e desperdiçava. Então, será que é caro ou será que eu ainda não sei quais são esses alimentos? Será que eu ainda não sei prepará-los? Que você vai ver que não é caro, que não é o bicho de 7 cabeças. Quando você entra numa loja de produtos naturais, até pode ser a primeira impressão, tá? Eu não vou te falar que é confortável, porque quando você olha assim aquelas prateleiras cheias de pote de farinha, farinha, daí depois é tudo pó, né? Daí depois tem os chás, tem as ervas, tu entra lá, tu fica assim, meu Deus, é uma cara de pânico, porque das duas uma, ou você vai sair de lá sem nada, porque olhou tudo aquilo e não conheceu, não sabia o que levar para casa, ou você vai sair de lá tendo gastado muito, porque levou tudo sem precisar. Que daí, olha lá, tem farinha de maracujá, tem farinha de beterraba, tem farinha de tudo. Tem um pessoal que dentro da gastronomia funcional, né, a gente brinca, que acha que tudo pode fazer farinha, né? Até pode, mas tem farinhas que elas não servem para fazer um bolo, por exemplo, para dar uma estrutura. Ela simplesmente é um alimento funcional. Ela tem propriedades, ela é bom, mas não serve para cozinhar, né? E daí tu olha lá, meu Deus, o que eu levo para casa? E daí sai pegando um pouquinho de cada farinha. Quando vai passar no caixa, leva aquele susto, achando que é tudo muito caro. E no fim não, no fim depois desperdiçou, depois jogou fora, depois não soube o que fazer com aquele monte de farinha. E acaba por ter este preconceito, por deixar se levar, por não ter o conhecimento de fazer, né? Daí acaba sendo caro mesmo. Eu sempre digo, caro é o que é desperdiçado. Se foi fora, é caro. Se perdeu o tempo, é caro. Se deixou, o que eu deixo de ganhar, né? É caro. Mas, se não, não. Vamos para o terceiro passo. Anota. Que ele vai ser um tabu. Vai ser para você, cada pisada, cada entrada no supermercado, lembrar da Bruna. É fazer substituições. Muito simples, assim. Substituir. Por que é fazer substituições e colocar a mão na massa?
E você não precisa gastar R$ 1 para fazer isso. Nada. Me diz quem que não vai ir no mercado fazer compras? Todas vamos. Ou em algum momento vai. Ou vai para comprar legumes, ou vai para comprar. Sempre nós vamos ao mercado comprar algo que precisa para cozinhar, para fazer alimentação. O que define tu ter uma alimentação saudável e sem glúten vão ser as suas escolhas. Então, é muito simples, que você já pode colocar em prática na próxima ida no supermercado. Como? Trocando. Por exemplo, eu ia levar um saco de 5 quilos de farinha de trigo. O que eu faço, Bruna? Troca, substitui. Leva um pacote de farinha. Eu deixei uma tabelinha com uma substituição bem básica e bem simples. Eu vou levar então, ao invés de levar aquela farinha de trigo, que eu vou fazer um monte de coisa que vai me deixar estufada, que vai me deixar com aquela barriga inchada, que vai me trazer dor, que vai me deixar mal, e às vezes com peso na consciência, né? Que é pior de tudo. É tu ficar, além dos desconfortos físicos, é tu ficar pensando, eu não devia ter comido isso. É a pior sensação. É você fazer algo, tu comer algo, não, eu não devia ter comido isso. Aquilo lá pesa mais ainda, né? Dói mais ainda. Então, troca. Vai comprar farinha de trigo? Tira a farinha de trigo. Compra uma farinha de arroz. Compra um polvilho doce. Com a farinha de arroz e calinhaça, você já vai fazer pães. Com a farinha de arroz e calinhaça mais cenoura, você já vai fazer bolos. Substitui, troca. Opta por outros ingredientes. Queira conhecer novos ingredientes. Queira fazer. Por quê? Porque vai sair muito mais barato. Você vai ter uma alimentação saudável, sem glúten, com alimentos gostosos e com um preço lá embaixo, o que você já ia no supermercado. É muito... Eu não vou falar a palavra revoltante porque eu seria muito forte, né? Mas eu fico brava quando eu vou no supermercado e eu vejo assim, levando aqueles carrinhos cheios de produto processado, cheio de produtos industrializados, e às vezes não pesa. Acha caro pagar, por exemplo, falar algo que uma tâmara, que tem um valor um pouquinho maior. Acha caro pagar uma tâmara, mas daí vai lá e compra um negócio de hambúrguer assim pronto, que vai dar o mesmo preço. É tudo questão de escolhas, de trocas e de substituições. As pessoas, elas pouco sabem, né? Mas, às vezes, o que menos tem naquele produto industrializado é o que diz o nome. Olha o rótulo, olha se aquilo realmente é bom, se é saudável quando for comprar algo industrializado. Porque, às vezes, eu vejo aqueles carrinhos com aqueles hambúrgueres, com aquelas coisas prontas, assim, chega a me dar uma dor, um aperto. Aqueles hambúrguer de carne para dar para as crianças, tudo que não tem ali é carne. Eu não me recordo agora qual é o valor da legislação, mas é muito baixo. Se eu não me engano, é 10% de carne, efetivamente, que tem que ter, e o restante, os outros 90%, são tudo que tu possa imaginar. Desde farinha, de espessante, de corante, de saborizante e tudo. Para ficar aquela goma, aquela pasta, que daí eles dão o formato de um hambúrguer, de um nugget e vendem. Daí me diz, o que é caro, né? Porque se tu pegar um peito de frango para fazer o mesmo produto, vai sair muito mais barato. Você vai fazer muitos nuggets saudáveis, com frango realmente, ou um hambúrguer. Opte por fazer essas substituições, essas trocas. Você vai ver que comida saudável e sem glúten, ela não é cara. Ela é uma alimentação muito mais em conta. É só questão de observar, é só questão de substituir. Vai aprendendo a fazer essas trocas. Não estou falando para você chegar no mercado a primeira vez e sair, não. Agora não leva tudo, vai trocando.
porque você vai conhecendo. Não precisa ter um monte de farinhas, não precisa ter um monte de oleaginosas, um monte de sementes. Vai variando. Não faz igual a Bruna a primeira vez que foi na feira, que levou tudo. Gente, olha, eu vou lembrar para sempre, né? Porque ficava, e daí, sabe quando você não quer comer? Lembra do frango com a batata doce? Sabe quando você não quer mais comer a laranja? Quando você não quer. Ah, come um dia, 2, 3, 15, 20. Você não quer comer laranja todo santo dia. Por mais que tenha vitamina C, por mais que é bom, que é gostoso, fez 1, 2, 3 bolos de laranja, deu, né? Tá bom. Então, você não quer fazer isso de fazer sempre, sempre, sempre. Então você vai trocando, vai variando, vai conhecendo. Não precisa sair lá comprando um mundaréu, um monte de coisas que sem conhecer vai ser desperdiçado. Então, o primeiro passo, se vocês tiverem, já volto, se vocês tiverem dúvida, se tiver, ai, Bruna, mas me responde, então, o que é alimento sem glúten? Isso tem glúten? Isso não tem? Ah, tá, isso eu posso fazer? Isso eu não posso? Vai me mandando mensagem. Sempre que tiver dúvida, bem tranquilo, eu deixo lá a caixinha, manda pergunta, que eu vou te ajudando. Nós vamos junto nessa jornada saudável e sem glúten. Eu vou te ensinar a fazer muitas gostosuras, muitos alimentos que te dão prazer em comer. Então, o primeiro passo é você iniciar fazendo com o que você tem, fazendo do zero. Olha só, eu já falei os 3 passos. Para seguir eles, você não precisa de R$ 1. Nada. Você pode começar fazendo o planejamento, você pode começar cozinhando, fazendo a organização do que você vai querer fazer, do que você vai querer comer, e você pode começar fazendo substituições. Todo mundo vai ao mercado, todas nós vamos um dia ou outro, então substitui o que você vai comprar já. Não precisa acrescentar, não precisa colocar um a mais, não, basta substituir o que você já estava habituado. E é isso, é você fazendo escolhas, fazendo trocas e não gasta nada, não gasta R$ 1, zero. Então, eu te mostrei como é simples, como você pode comer saudável e sem glúten, sem gastar nadinha. Esse foi mais um episódio, Comer Saudável. Amanhã, se eu não estou enganada, é às 8 horas, de novo, nós temos uma live, um encontro. Te espero, beijo!